Eu nunca fui muito de usar o Facebook. Entrava de vez em quando, só para dar uma olhada rápida nas notificações ou ver o que os amigos estavam postando. Mas tudo mudou naquele maldito dia, em outubro de 2012, quando algo tão assustador aconteceu que me fez questionar tudo o que eu achava seguro sobre a internet. Na época, eu morava em Austin, Texas, uma cidade grande, mas com aquele ar de tranquilidade que faz a gente se sentir seguro. Eu tinha 15 anos, era uma garota comum, focada na escola e nos amigos. Naquele dia, decidi entrar no Facebook depois de algumas semanas sem usar. Mal sabia eu que aquela simples decisão iria me levar a um dos momentos mais perturbadores da minha vida. Assim que entrei, vi uma notificação, uma nova solicitação de amizade. Cliquei curiosa para ver quem era, e foi aí que o frio na espinha começou. O perfil era meu, o nome era exatamente o mesmo, Sarah Mitchell. A foto de perfil era idêntica à minha, tirada no verão anterior na praia de Galveston. Eu me lembrava perfeitamente daquele dia, do meu sorriso descontraído, do chapéu de sol que eu usava. Mas ali, na tela do computador, era como se eu estivesse olhando para um reflexo sombrio de mim mesma. O perfil não tinha muitas informações públicas, apenas uma foto de capa genérica, de um céu azul com nuvens e uma única amizade listada, Sarah Mitchell. Ou seja, eu mesma. Meu coração acelerou. Quem seria essa pessoa? Um bot? Alguém tentando me copiar? Ainda tentando manter a calma, aceitei a solicitação, pensando que talvez fosse apenas um erro ou uma brincadeira de mau gosto. Assim que aceitei, comecei a vasculhar o perfil. Havia várias fotos minhas, todas copiadas diretamente do meu próprio Facebook. Fotos de família, selfies com amigos, até mesmo aquela foto que eu tinha tirado no parque de diversões Six Flags, em San Antônio. Era como se alguém tivesse vasculhado minha vida inteira e decidido recriá-la. Mas o que mais me deixou em pânico foi o fato de que o perfil só tinha uma amizade, eu mesma. Era como se aquela pessoa estivesse me observando, esperando que eu caísse na armadilha. Decidi mandar uma mensagem. Escrevi: "Quem é você? Por que está fingindo ser eu?" A resposta veio quase instantaneamente. E foi exatamente a mesma coisa que eu tinha escrito. "Quem é você? Por que está fingindo ser eu?" Meu estômago embrulhou. Era como se eu estivesse conversando com um espelho distorcido, alguém que repetia minhas palavras de volta para mim, sem qualquer explicação. Tentei novamente. "Isso não é engraçado, quem é você?" Dessa vez a resposta foi diferente. "Isso não é uma brincadeira." O ar pareceu sair do meu corpo. Aquela pessoa, seja lá quem fosse, estava me levando a sério. E o que veio a seguir me deixou em pânico. "Eu vou tomar sua conta." Bloqueei o perfil na mesma hora, minhas mãos tremendo. Tentei me convencer de que era apenas um troll, alguém tentando me assustar. Mas no fundo, eu sabia que algo estava muito errado. No dia seguinte, recebi uma notificação do Facebook. Várias pessoas curtiram sua foto. Eu não tinha postado nada recentemente. Quando entrei para ver, meu coração quase parou. Havia uma nova foto no meu perfil. Era minha foto de perfil, mas distorcida, como se tivesse passado por vários filtros escuros e borrados. O rosto que eu conhecia tão bem agora parecia sombrio, quase ameaçador. Era como se alguém tivesse invadido minha identidade, minha vida. E pior, eu não tinha ideia de como isso tinha acontecido. Nos dias que se seguiram, tentei me convencer de que tudo não passava de um pesadelo digital. Mudei minha senha do Facebook. Ativei a autenticação de 2 fatores. E até mesmo deletei algumas fotos mais pessoais. Mas algo dentro de mim sabia que não era o fim. A sensação de que alguém estava me observando, copiando cada movimento meu, não desaparecia. Era como se um estranho invisível estivesse sentado no escuro, de olho em cada detalhe da minha vida. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido no meu celular. Era um texto curto e direto. "Você não pode se esconder de mim, Sarah." Meu coração disparou. Como alguém tinha conseguido meu número? Eu nunca o compartilhei publicamente. A mensagem foi seguida por uma foto. Era uma captura de tela do meu perfil do Facebook, com a foto distorcida que o impostor havia postado.
A legenda dizia: "Gostou da minha edição?" Eu estava em pânico. Contei tudo para meus pais, que imediatamente entraram em contato com a polícia de Austin. Os policiais foram prestativos, mas não puderam fazer muito. "Isso é algo que acontece com frequência", disseram. "Pessoas criam perfis falsos o tempo todo. Mantenha suas contas seguras e bloqueie qualquer comunicação suspeita." Mas isso não era só um perfil falso. Era algo mais profundo, mais pessoal. Alguém estava me caçando e eu não tinha ideia de quem ou por quê. 2 noites depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava no meu quarto tentando me distrair com um filme quando recebi uma notificação no Facebook. Era uma mensagem de um perfil que eu não reconhecia. O nome era Sarah M. E a foto de perfil era uma versão ainda mais distorcida da minha imagem, como se tivesse sido editada para parecer assustadora, com os olhos escurecidos e um sorriso vazio. A mensagem dizia: "Você sabe quem eu sou, Sarah. Eu estou mais perto do que você pensa." Meu corpo gelou. Eu olhei ao redor do meu quarto, como se esperasse ver alguém escondido nos cantos escuros. A janela estava fechada, mas a sensação de que eu não estava sozinha era esmagadora. Decidi investigar. Fui até o perfil de Sarah M. e vi que ele tinha apenas uma foto pública, uma imagem de uma rua escura, com postes de luz quebrados e uma silhueta ao fundo. A legenda dizia: "Você já passou por aqui." Eu reconheci o local. Era uma rua perto da minha escola, em Austin. Eu passava por ali quase todos os dias. A foto tinha sido tirada à noite, e a silhueta ao fundo parecia minha. Meu estômago embrulhou. Alguém estava me seguindo. Alguém que sabia onde eu estudava, onde eu andava, como eu me parecia. No dia seguinte, decidi ir até a rua da foto. Era um sábado de manhã e o sol forte de Texas deveria ter me feito sentir segura, mas eu estava em pânico. Quando cheguei ao local, vi algo que me fez parar de respirar. No poste de luz mais próximo, havia uma pequena marca, como se alguém tivesse riscado algo nele. Me aproximei e vi que era uma mensagem gravada na madeira: "Sarah, eu te vejo." Eu corri para casa, meu coração batendo tão forte que eu mal conseguia pensar. Quando cheguei, entrei no Facebook novamente. O perfil de Sarah M. tinha sido deletado. Não havia rastros dele. Era como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que não era o fim. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo da janela do meu quarto. Era um som suave, como se alguém estivesse arranhando o vidro. Meu corpo congelou. Eu sabia que não deveria olhar, mas não consegui resistir. Quando me aproximei da janela, vi algo que me fez cair no chão, tremendo. Do lado de fora, parado na calçada, estava um homem. Ele estava de costas para mim, mas eu podia ver que ele segurava algo nas mãos, um celular. E na tela do celular, brilhando no escuro, estava a foto distorcida do meu perfil. Ele se virou lentamente, como se soubesse que eu estava olhando. Eu não consegui ver seu rosto direito, mas ele levantou o celular na minha direção, como se estivesse me fotografando. Gritei. Meus pais correram para o quarto, mas quando olharam pela janela, o homem já tinha desaparecido. A polícia foi chamada. Novamente, mas não encontraram nada. Nenhum homem, nenhum celular, nenhuma prova. Desde então, eu nunca mais me senti segura. Mudei todas as minhas senhas, deletei meu Facebook e até mesmo mudei de escola na época. Mas a sensação de que alguém está me observando nunca desapareceu. Eu nunca superei isso. Já se passaram anos do acontecido. Eu me sinto invadida toda vez que saio com meus amigos e eles pedem para tirar fotos. Eu me retiro. Às vezes, quando estou sozinha, sinto que alguém está me olhando. E quando olho para o espelho, tenho medo de ver algo que não sou eu. Porque, no fundo, eu sei que existe gente ruim em todo lugar. E é no Facebook, Instagram ou em qualquer outra rede social que eles fazem, ficam apenas esperando uma oportunidade de atacar. Aurora, Colorado. Uma cidade tranquila onde as ruas arborizadas e os bairros residenciais pareciam imunes ao caos das grandes metrópoles. Foi ali, em um duplex modesto na rua Dawson, que minha rotina se transformou em pesadelo. Tudo começou.
em uma tarde cinzenta de outono. Eu estava no sofá navegando distraidamente no Facebook quando uma mensagem de uma desconhecida apareceu. Oi, como vai? O perfil dela era genérico. Foto de rosto borrada, nenhuma postagem pública e um nome comum, Clara Martins. Como éramos amigos, assumi que a tivesse adicionado em algum momento de distração anos antes. Respondi por educação, mas o tom dela era estranhamente íntimo. Você mora em Aurora, né? Ela perguntou, após alguns minutos de conversa banal. Errei ao confirmar. Não deveria ter revelado nada, mas a rotina entorpecente daquela tarde me deixou descuidada. Minha única proteção era um cadeado enferrujado na porta da frente e a ilusão de segurança que um bairro calmo oferece. Horas depois, já noite cerrada, ouvi a primeira batida na porta. Foram 3 golpes secos, como marteladas. Meu coração disparou. Através da fresta da cortina, vi 4 vultos encapuzados, parados como estátuas sob a luz amarelada da varanda. 2 deles carregavam algo metálico, chaves, ferramentas, enquanto os outros vigiavam a rua deserta. Recuei engasgando o grito que subia na garganta. O celular tremia em minhas mãos enquanto discava o 911. Há homens tentando invadir minha casa. Sussurrei para a atendente escondida no banheiro. Antes que ela respondesse, um estampido ecoou na cozinha. Eles estavam na porta dos fundos. Ouvi o metal raspar na madeira tentando forçar a fechadura. Cada arranhão era uma facada no meu senso de controle. Agarrei um bastão de beisebol encostado no armário, herança inútil de um ex-namorado, e me encolhi no canto mais escuro do corredor. Os minutos se arrastaram. O cheiro do meu próprio suor misturava-se ao mofo do apartamento. Lembrei da mensagem no Facebook, da pergunta casual sobre minha cidade. Clara Martins. Revirei o celular com os dedos trêmulos e vi. Seu perfil havia desaparecido. Bloqueada ou deletada. Naquele instante, um dos homens gritou do lado de fora, uma ordem rouca e ininteligível. Ouvi passos correndo, portas de carro batendo, e depois, silêncio. A polícia chegou 10 minutos depois, encontrando apenas marcas de pés, na neve suja e a maçaneta da frente arranhada. Fizeram isso rápido, disse um dos oficiais examinando os danos. Provavelmente sabiam que você estava sozinha. Enquanto eles revistavam o quintal, notei algo que me gelou o sangue. Uma foto minha, postada 6 meses antes, onde o número 2085 do meu endereço aparecia nítido na fachada. Clara Martins. Não era um perfil aleatório. Era uma isca. Naquela noite, trancada no banheiro com o bastão ainda nas mãos, prometi a mim mesma nunca mais subestimar o horror que um clique inocente pode desencadear. Os dias seguintes foram um labirinto de paranoia. Instalei câmeras de segurança, troquei todas as fechaduras e apaguei centenas de amigos do Facebook. Mas o verdadeiro monstro não estava nas redes sociais, estava na minha cabeça. Toda noite eu me debruçava sobre as gravações das câmeras, revivendo os mesmos 20 segundos de vídeo, onde os vultos apareciam como fantasmas na neve. Até que, em uma madrugada, algo diferente surgiu. Uma figura encapuzada parada sob o poste de luz, olhando fixamente para minha janela. 3h17 da manhã. Ele voltara. Chamei a polícia, mas quando chegaram, não havia ninguém. Nenhuma pegada, nenhum sinal. O oficial sugeriu com um olhar de pena que eu descansasse. Não estou imaginando coisas, gritei, mostrando o vídeo. Ele encarou a tela estática. Pode ser um reflexo, moça. Ou um animal. Mas eu sabia. Alguém estava me observando. Springs, Colorado. Um mês depois, mudei-me para um apartamento minúsculo em Colorado Springs, a 50 milhas de Aurora. Troquei de número, deletei redes sociais, vivi como uma fugitiva. Mas o passado respirava em cada esquina. Em uma tarde de compras no mercado local, senti aquele olhar, pesado, grudento, como uma teia de aranha na nuca. Quando me virei, um homem de boné abaixado folheava uma revista, mas seus dedos tremiam. Não era um dos invasores, mas conhecia aquele tremor. Era o mesmo que sentia ao segurar o bastão de beisebol naquela noite. Corri para casa, trancando todas as portas. No caminho, uma moto preta acelerou ao meu lado. O capacete do motorista virou-se lentamente,
como se sorrisse por trás do visor fumê. Naquela noite, enquanto revisava e-mails antigos, uma notificação apareceu em uma conta secundária que eu jurava ter deletado. Você não aprendeu, né? Mensagem de Lucas Ribeiro. Perfil criado há 3 horas. Anexado à mensagem, uma foto. Minha foto. Eu estava no mercado, de costas, com a data do dia estampada no canto. O ângulo era de alguém atrás de mim. Perto demais. O preço da vigilância é assustador. Agora vivo assim. Durmo com o bastão de beisebol na cama e uma faca de cozinha embaixo do travesseiro. Cada som no corredor é um invasor. Cada sombra na parede, um capuz. Contratei um detetive particular, que descobriu que Clara Martins usou um IP de uma lan house em Denver, rastreado até um laranja, um sem-teto que nem sabia o que era Facebook. O detetive me olhou nos olhos antes de sair. Isso foi profissional. Alguém pagou para te assustar. Ou pior, o silêncio nunca descobri quem. Parentes distantes? Um colega de trabalho invejoso? O vizinho perturbado que raramente cumprimentava? A polícia arquivou o caso por falta de provas, mas há uma verdade que me rói as entranhas. Eles ainda podem estar por aí, talvez observando este texto, talvez rindo da mulher que virou uma casca de medo. Afinal, o verdadeiro terror não é o monstro que te ataca. É a certeza de que em algum lugar, nas entranhas anônimas da internet ou nas ruas mal iluminadas de Colorado Springs, alguém decidiu que sua vida vale menos que um jogo doentio. E você nunca saberá quando ou quem vai decidir jogar de novo. Moro em Boise, Idaho, em um bairro tranquilo com minha esposa, Alice. Nossa casa fica em uma área afastada, rodeada por um grande terreno com quase 5 acres de floresta densa nos fundos. É um lugar calmo, o tipo de bairro onde todos se conhecem, onde o maior crime registrado foi o roubo de uma bicicleta há 3 anos. Temos uma página comunitária no Facebook, onde os moradores compartilham alertas, eventos e avisos sobre animais perdidos. Normalmente são coisas banais. Festas de quintal, vizinhos reclamando do trânsito, essas coisas. Mas uma noite um post me deixou inquieto. Alguém viu esse homem. O post era acompanhado por uma foto granulada, tirada de longe. A figura era difícil de discernir. Mas o que se destacava era o jeito como o homem estava parado, no meio de uma estrada secundária, perto da entrada do campo de golfe que ficava a poucos quilômetros da minha casa. Ele usava um casaco comprido e parecia estar olhando diretamente para quem tirou a foto, mesmo de longe. A legenda era simples. Tentou abrir a porta do meu carro quando parei no semáforo. Alguém mais viu? Os comentários começaram a se acumular rapidamente. Vi alguém parecido perto do supermercado ontem à noite. Isso me lembra aquela história da mulher que sumiu no ano passado. Ele estava olhando para a minha casa ontem. Chamei a polícia, mas ele desapareceu na floresta. Essa última me fez sentir um calafrio. A floresta mencionada era a mesma que fazia parte do meu quintal. Fui até a janela dos fundos. O vidro refletia minha própria silhueta, mas além disso só havia escuridão. Nada além do breu dos pinheiros que se estendiam até onde os olhos podiam ver. Mesmo assim, senti uma inquietação crescente, como se estivesse sendo observado. Tentei ignorar. Pessoas exageram nas redes sociais o tempo todo. Mas então, na noite seguinte, algo aconteceu. Alice já tinha ido dormir e eu estava no sofá assistindo TV. O silêncio da casa era reconfortante, até que, do nada, a luz do sensor de movimento do quintal se acendeu. Meu estômago se revirou. Me levantei devagar e fui até a cozinha, de onde tinha uma visão ampla do gramado dos fundos. A luz iluminava parte do quintal, mas a floresta era um muro escuro e impenetrável. O que me deixou ainda mais desconfortável foi o fato de que não havia nada ali. Nenhum animal, nenhum galho balançando. Nada. Poderia ser um erro do sensor? Talvez. Mas então vi pegadas. No gramado iluminado pela luz, havia marcas frescas de passos saindo diretamente da floresta. Me aproximei da porta de vidro que dava para o quintal, tentando escanear a escuridão entre as árvores. O silêncio era absoluto. Foi então que notei, as pegadas não iam embora. Elas apenas vinham da floresta, mas não voltavam para lá. Fiquei paralisado.
A única explicação era que alguém ainda estava ali. Olhei para a floresta, o coração acelerado. Então, algo quebrou o silêncio, o som de folhas sendo pisadas. Não. Corri. Não gritei. Apenas me afastei lentamente da porta, mantendo os olhos fixos no nada absoluto além do quintal. Peguei meu telefone e disquei o 911. Minha respiração pesada. 911. Qual a emergência? Minha voz saiu tensa. Tem alguém no meu quintal. Ele veio da floresta. Enquanto eu falava, a luz do sensor apagou. E no momento em que a escuridão engoliu o quintal, eu vi 2 olhos refletindo a luz da minha casa parados entre as árvores, me observando. Parte 2. O homem na floresta. Meu sangue gelou. Aqueles olhos fixos na escuridão da floresta não piscavam, não se moviam, apenas me observavam. O operador do 911 continuava falando, mas minha mente estava longe. Tudo dentro de mim gritava para não desviar o olhar. Então, em um momento de puro terror, eles desapareceram. Não como se a pessoa tivesse virado ou corrido. Sumiram de repente, como se o próprio breu da floresta os tivesse engolido. Senhor? O senhor ainda está na linha? Minha voz saiu trêmula. Ele sumiu. As viaturas estão a caminho. O senhor está dentro de casa? Sim, mas ele sabe que eu vi. Meu coração batia tão forte que parecia sacudir minha caixa torácica. Eu precisava acordar Emily. Subi as escadas pisando leve, como se o próprio silêncio pudesse me proteger. Entrei no quarto e balancei o ombro dela. Emily, acorda, agora! Ela resmungou, piscando devagar. O que foi? Tem alguém lá fora. A polícia tá vindo. Isso a despertou de vez. O quê? Antes que eu pudesse responder, um barulho vindo de baixo nos paralisou. A maçaneta da porta dos fundos girando. Emily arregalou os olhos e cobriu a boca com a mão. Eu instintivamente segurei o braço dela, como se isso fosse impedir qualquer coisa de acontecer. A porta estava trancada, mas aquilo significava que ele já estava no quintal. Me movi devagar até o corredor e espiamos pelo corrimão. A cozinha estava parcialmente iluminada pela luz da rua. Minha visão varreu a área, mas não havia ninguém. O silêncio voltou, carregado e doentio. Foi aí que percebi. A porta de vidro não refletia apenas o interior da casa. Havia uma sombra, ali dentro da cozinha. Por um segundo, meu cérebro recusou-se a entender o que via. Como ele tinha entrado quando? O homem estava de costas para nós, parado no meio da cozinha. Usava um casaco longo e velho, e seu cabelo desgrenhado caía pelos ombros. Ele parecia cheirar o ar, como se absorvesse nossa presença. Emily prendeu a respiração. Minha mente gritava para pegarmos o telefone e nos trancarmos no quarto. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele virou a cabeça. Não o corpo, apenas a cabeça. Devagar, como se já soubesse que estávamos ali. Nossos olhos se encontraram por um instante sufocante. E então, ele sorriu. Um sorriso largo, impossível. Algo que parecia mais um reflexo distorcido de uma emoção humana que um sorriso real. Como se ele estivesse apenas imitando uma expressão, tentando parecer normal. A polícia. Onde estava a maldita polícia? Peguei o celular do bolso e digitei freneticamente para o 911. Ele entrou. Ele está dentro da casa. Minha voz era um sussurro. Meu corpo inteiro pulsava de adrenalina. Emily agarrou meu braço tremendo. O homem começou a andar, mas não para a porta, para a escada, para nós. Meu coração quase explodiu. Sem pensar, puxei Emily e entramos no quarto trancando a porta. Ouvi seus passos no corredor. Ele subiu as escadas sem pressa, cada degrau rangendo sob seu peso. O operador no telefone me dizia para ficar na linha, que a polícia estava a minutos de distância. Mas cada segundo parecia uma eternidade. Então, os passos pararam, bem do outro lado da porta. Emily tapou a boca para não soltar um soluço. Meu peito subia e descia, como se eu estivesse lutando para respirar. Então um som fez minha espinha se encolher, a unha dele arranhando a madeira, lenta, metódica, como se ele gostasse de nos fazer esperar. Fechei os olhos. A polícia está vindo. Um ruído baixo atravessou a porta. Um sussurro.
Eu sei que vocês estão aí. Emily soluçou. Segurei sua mão com força. Sai da minha casa. Minha voz tremeu. O silêncio que veio em seguida foi pior do que qualquer som. Então, bam! A porta sacudiu violentamente. Emily gritou. Bam! Bam! Ele estava tentando derrubar a porta. Eu já estava pronto para atacar, para lutar, para fazer qualquer coisa para mantê-lo longe. Mas antes que ele conseguisse arrombá-la, as sirenes. Elas ecoaram pela rua como um estrondo divino. Ouvi pneus derrapando no asfalto, vozes gritando ordens, e então silêncio. Ficamos ali paralisados, esperando, ouvindo. Alguém bateu na porta do quarto. Senhor, polícia de Boise, podem sair. Quando destranquei a porta, quase desmoronei. No chão. Ele não estava mais ali. Os policiais vasculharam a casa, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma pegada dentro. Apenas as marcas no quintal onde alguém ficou parado por muito tempo. Ele se foi. Mas a ideia de que ele esteve ali, dentro da nossa casa, observando, esperando, nunca mais me deixou dormir. Do mesmo jeito. Na manhã seguinte voltei à página comunitária do Facebook e lá estava um novo post. Alguém viu esse homem? A foto era granulada, tirada de longe. Mas era ele. E o mais assustador, o post não era da noite passada, era de 3 meses antes. Desde então ninguém nunca mais viu o homem da floresta. Mas às vezes, quando acordo, de madrugada, ainda sinto que estou sendo observado. E toda vez que a luz do sensor acende sozinha, me pergunto se ele voltou. A solidão do apartamento no segundo andar era cortante. Clara, uma estudante de 23 anos, havia se mudado há um mês para um prédio antigo no coração de Logan Square. As paredes descascadas, o corredor mal iluminado e o silêncio quase fúnebre dos vizinhos a faziam sentir-se como a única habitante daquele lugar. Até aquele dia. A primeira solicitação de amizade no Facebook chegou em uma tarde cinzenta. O perfil exibia um homem de sorriso vazio, olhos azuis gelados e nenhuma informação, além do nome Ethan Cole. Sem amigos em comum, sem fotos além da de perfil. Clara recusou. No dia seguinte, uma nova solicitação, desta vez com uma mensagem. Sou seu vizinho do 3B. Vi você chegando com suas caixas. O apartamento 3B ficava diagonalmente acima do dela. Clara nunca o vira. As portas permaneciam fechadas. Os corredores vazios. Aceitou a solicitação, desconfiada, mas curiosa. Como descobriu meu nome? Perguntou. A resposta veio rápida. Ouvi o porteiro te chamando. Estranho, já que o prédio não tinha porteiro. As mensagens começaram sutis. Bom dia, vai sair hoje? Como foi o trabalho? Clara respondia com monossílabos, mas Ethan insistia. Uma noite após voltar de um fim de semana na casa dos pais em Evanston, ele escreveu: Gostou do tempo lá? Sua mãe ainda faz aquela torta de maçã. O sangue gelou em suas veias. Nunca mencionara a família. Foi um palpite, ele justificou. Na terceira semana, as mensagens se tornaram uma vigília digital. Notificações pipocavam às 2 da madrugada. Você deixou a luz da cozinha acesa. Por que demorou tanto no banho hoje? Clara bloqueou as cortinas, checou trincas nas janelas, trancou a porta com 2 voltas. Até o ar-condicionado parecia sussurrar o nome dele. Na noite do incidente, o céu estava negro como alcatrão. Clara estava deitada quando o celular vibrou. O que está fazendo? Ignorou. Mais 3 vibrações. Sei que está acordada. Abra a porta. Eu sei que você está olhando para o celular agora. O coração disparou. Ela levantou, os pés descalços gelando no piso de madeira. Antes que pudesse reagir, um baque ecoou na porta. Tum, 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 ritmado, persistente. Do olho mágico, viu a silhueta de Ethan, mas não era o rosto do perfil. Era mais velho, com uma cicatriz serpenteando da têmpora ao queixo. Clara. A voz era rouca, como se não fosse usada há anos. Deixa-me entrar, eu preciso ver seus olhos. Ela recuou, tropeçando na mesa de centro. As batidas se intensificaram. A maçaneta girou violentamente. Ele tinha uma cópia da chave. O som de metal raspando a fechadura a fez agir.
Correu para o banheiro, trancou-se e discou 911 com dedos trêmulos. Polícia, tem um homem tentando invadir meu apartamento, sussurrou enquanto do corredor vinham golpes secos contra a madeira. Ele está aqui. Está. Um estrondo a interrompeu. A porta do apartamento arqueou sob um pontapé. Do outro lado, Ethan ria. Um riso baixo, úmido, de quem já saboreava a caça. Talvez você tenha vivido algo assim. Talvez tenha sentido aquela sensação de que alguém está te seguindo. Se já passou por isso, compartilhe nos comentários. E se nunca passou, só espero que continue assim. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Até a próxima!